Olá, Lu. Tudo bom? Olá, Com. Boa Boa tarde, bom dia, tarde. boa noite. Não sabemos, né? Que hora que as pessoas vão estar tendo contato com esse conteúdo, né, Lu? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós agora é só boa É, tarde, mas para agora o boa pessoal, tarde. né? Sim, sim. Vamos aí, Vamos. preparada para mais um capítulo, Lu? Ansiosa para ler esse capítulo Eu maravilhoso. também. Capítulo 10, que vai falar sobre o entendimento, né? Entendimento. Livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Já estamos no Isso, capítulo 10, estão fluindo, né? Graças a Deus. fluindo. Um terço. Vamos fazer nossa harmonização, Lu? Vamos. Então vamos lá. Acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa dos nossos benfeitores espirituais ao nosso lado, agradecendo a esses bondosos protetores por todo o cuidado que têm conosco, toda a proteção que recebemos, pela paciência que têm conosco e por todo o amor. Pedimos a esses bondosos protetores, com as bênçãos de Jesus Cristo, que nos inspirem para que a gente possa realizar o nosso estudo hoje da melhor forma possível. E que esse estudo possa, de alguma forma, tocar o coração de quem vier a ter contato com ele. Agradecemos pela oportunidade que estamos tendo e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos Então lá. nós vamos lá, né? Capítulo 10, entendimento. Antes de começar, eu queria. É sempre bom a gente dar uma retomada, né, Conrado? Sim, Olha, nós estamos aqui percebendo, né, que o Emmanuel vem a cada capítulo nos mostrando com muita delicadeza, com muita sutileza, como nós somos responsáveis pela nossa vida e como devemos nos comportar para, da melhor forma possível, cumprir nossa missão, nossa tarefa nessa encarnação. Ele vem nos mostrando, né? E ele começa lá no pensamento, né? Dizendo que pensamento não é só cognitivo, né? É uma função ampla que envolve sentimento, desejos, emoções, vontade, né? E ele vem a cada capítulo nos relembrando, né? Nos passando mais informações, uma conectada à outra. Quando eu li o título Entendimento, você sabe que eu vou lá no dicionário, né? E aí, o que significa, para trazer ao pé da letra, né? Faculdade de avaliar, capacidade de julgamento, de opinião e de discernimento. Aí eu comecei a ler, Conrado. Vou só te adiantar um pouquinho, depois, se você quiser complementar. Quando eu comecei a ler, eu parei e falei, uai, mas então esse entendimento aqui não é só racional, não é só raciocínio de discernimento, né? E o capítulo foi me mostrando que o Emmanuel queria subentender mais alguma coisa para gente, que nós vamos entendendo durante a leitura. Só para não entregar tudo assim, né? Só uhum. eu senti isso, que tem algo a mais do que o racional nesse entendimento. Sim, está desmistificando aquela atitude nossa de fraqueza, de colocarmos a culpa sempre no outro, né? O meu Ah, sofrimento é culpa de fulano, de ciclano, né? Está muito exato. claro para a gente que nós somos responsáveis aqui por tudo que acontece com a gente, né? Tanto pelos nossos momentos felizes, quanto pelos nossos momentos de dor, de tristeza. Nós somos Uhum. responsáveis, nós criamos a nossa realidade. Tudo tem a ver com aonde nós estamos colocando os nossos pensamentos, com aquilo que sai verdadeiramente do nosso coração, de sentimento, de emoção. Esse capítulo Exato. Entendimento, Emmanuel coloca para a gente mais uma ferramenta, né,
para a gente poder trabalhar essa capacidade de construção de realidade que vai nos trazer bem-estar, né? Porque até então o que a gente tem feito é só nos envolver de situações onde a gente está cada vez mais envolvido por sofrimento, por tristeza, por raiva, por sentimentos menos elevados. Então, o entendimento é mais uma ferramenta, tem muito a ver com a nossa forma de compreender as coisas. Porque é óbvio que nós precisamos de instrução, nós vamos estudar e adquirir conhecimento, buscar conhecimento, tem a ver com a nossa educação, né? Com a forma que a gente se comporta, o nosso comportamento, e tem a ver com o nosso trabalho, que significa colocar em prática todas essas aquisições, Lu. Mas o entendimento é uma forma muito particular de cada um, né? Cada um, muitas vezes, tem um ponto de vista um pouco diferente em relação a determinados aspectos. E aí nós vamos entender como que nós devemos focar o nosso entendimento, né? No decorrer desse capítulo. No decorrer. Eu vi que está bem associado ao pensamento, né? A compreensão, né? Tudo vinculado, né, Conrado? Tudo junto e misturado. Tem a ver com as nossas experiências para poder entender, né? Então está tudo muito vinculado. Então vou começar lendo. Quer fazer mais algum comentário, Conrado? Não, pode seguir, Lu. Então vamos. Sempre que nós estamos observando aqui, né? O Emmanuel, ele faz duas afirmações, aí ele contrapõe algo, ele faz um paralelo, né? Ele sempre compara. Sim, é uma característica dele. Bem uma característica, que eu queria até que o pessoal percebesse isso, né? Sim. Ele fala: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então, ele mostra para a gente aqui duas ferramentas que, nesse caso, estão sendo utilizadas a serviço do bem. Ele fala, você pode usar o arado, né, para fazer outra coisa. Mas ele fala, mas você pode sulcar a gleba que você vai plantar. O buril, você pode usar para 1000 coisas, mas ele está falando, olha, o estatuário, ele vai extrair a estátua do mármore usando o buril. Então, ferramentas que você tem em mãos e que podem ser utilizadas para o bem. Você entendeu assim também? Sim, Lu. Com o desenvolvimento, né, da humanidade, as ferramentas foram surgindo e facilitando os trabalhos, né? A gente pode chegar no mesmo fim, né, sem essas ferramentas, mas num período muito mais longo, muito mais demorado, com muito mais trabalho. E essas ferramentas, elas facilitam com que a gente atinja o objetivo de uma forma mais rápida, né, mais eficiente. Então, ele está colocando para nós que existem ferramentas no nosso dia a dia, ferramentas para utilizarmos na nossa jornada, enquanto estamos encarnados, que vai nos ajudar e a gente não pode desprezar essas ferramentas, para que a gente possa abreviar a nossa caminhada, né, Lu? Sim, com certeza. E aí o parágrafo de baixo, ele já mostra bem para a gente, né, ó. A criatura interessada, olha a palavra, interessada, é isso que você quer? Na produção de reflexos mentais protetores de sua senda, protetores da sua caminhada, da sua vida, da sua história, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. O que ele está falando para nós, gente? Olha, ele está dando uma outra ferramenta aqui. E exatamente. A nossa ferramenta seria a capacidade de entender. Usar essa capacidade de compreensão, né? Como alicerce para o seu trabalho renovador. Que renovador? A sua etapa evolutiva aqui, não é? Então, ele deixa claro para a gente. E entendimento, né? Essa compreensão, você pode usar na sua evolução. Eu queria abrir um parênteses, Conrado, porque a gente... Posso falar? Claro. Abrir um parênteses. Porque se nós olharmos assim, qual é a visão, né, que o Espiritismo nos passa sobre... Só vou abaixar o som do meu celular, viu, Conrado? Porque as coisas acontecem, né?
E aí atrapalha a gente Porque o aqui. meu não vibra agora mesmo. Tinha esquecido. Então, o meu vai começar plim, 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 sem parar. Então, o que nós estudamos, assim, que a gente vê pelo Espiritismo, né, é que essa nossa evolução, essa nossa melhoria, ela tem dois lados, né? O lado intelectual e o lado moral, né? E o que a gente entende, tirando de Emmanuel, tirando do própria base nossa, né, é que intelecto, né, não é só conhecimento acadêmico, mas ele tem a ver com a evolução do conhecimento, da otimização da sua capacidade de percepção da vida, da sua visão da vida, da sua sensibilidade. Então, esse trabalho renovador, que seria essa nossa evolução, tem a ver com tudo, né? Tem a ver não só com a sua evolução intelectual, mas com a sua evolução moral. E aí, na evolução intelectual, é que eu estou pensando em acrescentar. Então, tem a ver com a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós nos tornamos mais sensíveis, né? Concorda? Sim, sim, Lu. O entendimento, como qualquer ferramenta que nós temos à nossa disposição para nos auxiliar, né, no nosso processo de evolução, ela pode ser usada sempre para o bem ou para o mal. Tem finalidades boas ou ruins, como qualquer ferramenta. E depende muito de como que nós interpretamos e compreendemos, né, a utilização dessas ferramentas. O entendimento, obviamente, que ele pode ter uma finalidade útil ou menos útil, de acordo com a nossa percepção. Uma pedra, ela pode ser utilizada como um instrumento de guerra, de ataque, né, que para causar feridas, machucar as pessoas, pode ser usado também para construir uma parede, construir uma casa, um muro, né? Então é a mesma ferramenta, né, utilizada para fins diferentes. Então, o interessante vai ver a como que nós devemos direcionar o nosso entendimento, né? A nossa percepção de tudo que está em volta da gente. Exato. Mas quando ele fala, eu penso assim, né? Quando ele fala esse entendimento, fala, eu compreendo as coisas agora, e quando eu compreendo, eu posso optar por aquilo que eu julgue correto, aquilo que eu sei que é o bem a partir da minha compreensão. Né? Sim, sim. Então, entendimento que simbolize fraternidade operante. Você viu só, Lu? Esse é o entendimento que nós devemos ter. Então, aí eu já pensei, esse é o entendimento. Quando ele usa essa palavra fraternidade, ele já mostrou para a gente. Então, não estou falando só de raciocínio lógico, de cognitivo, né? Eu estou falando também de você, o que é fraterno, né? É você se colocar no lugar do outro, é o amor ao próximo. Então, ele abre os nossos olhos. Entendimento, que você vai usar como base da sua evolução, que simbolize a fraternidade operante, ou seja, a ação. Fraternidade colocada em ação. Exatamente. Então, colocada em ação. A ação. Perfeito. Colocada em ação, operante, né? Que não está parado. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Ou seja, né? Vamos colocar aquilo de melhor que nós temos. Bom, quando eu li essa frase, né? O primeiro ponto que eu pensei em fazer uma analogia é porque hoje, né? Isso aqui está escrito, como você disse, né? Há mais de 60 anos. Então, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Hoje as pessoas pensam, né, que todo mundo é feliz, porque quando você olha as fotos, as pessoas só expõem momentos de alegria, momentos de felicidade, né? E fica todo mundo se cobrando, por que eu não sou assim? Né? Por que eu também não tenho só esses momentos de alegria, né? E eu quis fazer esse paralelo porque nós precisamos que a nossa verdade seja exposta, a nossa verdade mesmo, interior. Não é aquilo que a gente quer que as pessoas acreditem, é o que nós somos, de verdade. Até porque nós podemos, né, apresentar
uma personalidade, uma vida irreal, né, para a sociedade. Mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, é o que dizem quem nós realmente, é o que diz para nós quem nós realmente somos. É o que nós exteriorizamos, né? Eu posso me apresentar como uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, né? Um casamento perfeito, enfim, Lu, mas o que nós sentimos por dentro é o que nós exteriorizamos com o nosso pensamento. E aí entra a força, que é a lei da atração, né? Então, nós, como ele mesmo coloca aqui, exteriorizando-nos a melhor parte para que a melhor parte dos outros se exteriorize em nós. É lei de atração acontecendo. Se eu no meu universo verdadeiro, eu me sinto magoado, eu me sinto frustrado, eu estou me sintonizando, né, com esse tipo de pensamento e não com essa vida irreal que eu tento demonstrar. Até assim, aproveitando o seu comentário, Lu, eu li uma reportagem que dizia o seguinte, que dos usuários das redes sociais, apenas 20% tem o hábito de postar, né? Que posta fotos, posta essas coisas. E essas postagens desses 20%, quase que totalidade dos 20%, demonstrando apenas os momentos felizes. Sim. E a gente sabe que a realidade não é assim, a gente vive de momentos bons, momentos ruins, né? Só que dentro das redes sociais a gente coloca só aqueles momentos que às vezes nem é feliz, mas nós colocamos como felizes. E os outros 80% ficam invejando a sua vida feliz que você não tem. Pois é. É, Lu? Pois é, ixi, meu Deus. Ou seja, olha o que você está atraindo para a sua vida, né, Lu? De uma forma indireta. Pois é. Eu ia te falar, nós somos espelho, né? A gente reflete, Sim. A gente absorve também, a gente só esquece disso, né? Então, olha, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Aquilo que a gente vem comentando todos os nossos estudos, né, Conrado? Nós Sim. atraímos para perto de nós, é compulsório, né? Nós criamos o nosso clima mental. E ele sempre ressoa, ele sempre aumenta com os outros que pensam como nós, ou que sentem como nós. E vai potencializar o nosso pensamento ou o nosso sentimento. Isso, nós respiramos, né, essa onda mental que nós emitimos. A primeira pessoa envolvida por isso somos nós mesmos, somos nós que emitimos. A primeira pessoa que escuta quando nós falamos somos nós mesmos, porque nós falamos, né, Lu? Então, isso que ele vem acordando a gente, relembrando tudo isso, para poder entrar na parte do capítulo que ele quer que a gente entenda, né? Sim, então, sim. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos. Ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Sempre lembrar, refletimos e captamos imagens, sentimentos, emoções. Refletimos e captamos, né? A lei de ação e reação. Exatamente. Não tem outra coisa, né, Conrado? O Emmanuel apenas desdobrou o que a gente já comentou, né? E tudo que a gente estudou, né, Lu? Então, nós estamos todos envolvidos numa teia que nos une. E se nós, dependendo do que nós sentimos e exteriorizamos, nós vamos poder estar fazendo bem ou estar fazendo mal, ajudando ou prejudicando. E, obviamente, que tudo que que a gente vibra, Lu, volta para a gente, né? Como a lei de ação e reação, de causa e efeito. Com certeza. E acho que ele vem o tempo todo fazendo essa recordação para a gente.
Recordação mesmo. Precisa fixar isso em vocês. Vocês Sim, precisam sim. gravar. E aí eu acho que ele só completa, né? O parágrafo de baixo completa de cima. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Nós criamos a vida que nós queremos. Somos Exatamente responsáveis, isso. Lu, por nós mesmos. Certinho. E ele vai fechando, ó. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. O que o seu pensamento está chamando, está atraindo para perto de você? O que você deseja? O que você quer, o que você deseja. O seu pensamento tem uma força muito maior do que a gente possa imaginar, né? A gente às vezes não para pensar. Você fica nervoso e de repente você vai fazer o quê? Você vai ficar nervoso o dia todo e vai ficar cada vez mais nervoso se você não parar e julgar, colocar o raciocínio, compreender, né? E tomar uma atitude, né? Operar, né? Agir. A gente vai virando uma bola de neve, né? Por isso que a gente tem que se educar o tempo todo, porque essas são atitudes que nós estamos fazendo desde muitas encarnações passadas. É muito fácil ficar nervoso com alguém que nos ofende, Lu, porque nós fazemos o tempo todo, nós já viemos fazendo isso. A dificuldade está em mudar esse comportamento, a dificuldade está no momento em que nós somos ofendidos, ao invés de nós reagirmos de imediato, não, a gente espera, acalma, se tranquiliza, bota o pensamento em ordem para depois tentar dialogar e entrar num acordo. Esse é o grande desafio, Lu, mudança de comportamento. De padrão, né, que nós temos. É aquela história, coloca água na boca, segura até a raiva passar, depois você engole, vai passar a vontade de responder. Água na boca não dá para falar. E aí fica quieto. Ó, até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Então, nós temos aqui, para a nossa evolução, né, nós temos uma luz que chega para nós, mas também nós temos a sombra, né? Nós temos nossos registros mentais, que você acabou de falar, aquilo que está guardado há muito tempo. E a nossa evolução é essa evolução que a gente busca, de intelecto e de moral. Não adianta só saber, precisa mudar esses padrões, né? Colocar em prática, e aí a gente tem o quê? Que trabalhar aquela sombra ou aquelas características padronizadas em nós por anos, milhares de anos, né? Sim, Lu, esse parágrafo, para mim, ele é bem marcante. Quando ele começa assim, até o ingresso na consciência cósmica, significa que em algum momento nós vamos acessar, né, estarmos maduros o suficiente para ingressar numa consciência cósmica, um entendimento uniforme de tudo, uma compreensão uniforme de tudo. Nós somos seres com qualidades e defeitos. Nós estamos constantemente em construção, desde quando nós fomos criados. Nós vamos passando por uma série de experiências e vivências que nos tornam o que nós somos hoje. Né, Lu? Então, nós somos ainda, em função do nosso momento consciencial, e que nós temos muito pela frente ainda, somos luz e somos sombra. Em algum momento, nós vamos nos iluminar por completo, conseguir colocar luz aonde nós ainda somos sombras, aonde estão nossas imperfeições. E nesse momento, nós vamos ser um com Deus. É isso que eu entendo desse parágrafo. Eu também entendo. Acho que é um caminho que ele fala, olha,
Vocês não têm escolha, vocês vão chegar lá. Agora, até vocês chegarem lá, vocês têm que driblar tudo isso aí. Aprender e colocar em prática, vivenciar. Por quê? Porque nós somos uma parte, né, de Deus, uma fagulha divina. E vamos voltar a ter consciência. Só que nós somos criados simples e ignorantes e até chegar lá tem trabalho. Né? Um trabalho que não é judiado. Sim, lembrando que hoje nós somos os melhores, nós estamos no nosso melhor momento, nunca fomos tão bons como hoje, apesar ainda das nossas dificuldades. Então, nós já melhoramos muito, né? Todos nós temos um processo de constante amadurecimento. Então, hoje nós somos o melhor que nós já fomos. É a última edição revisada, melhorada, encadernada. Exato, 2.0. Vamos lá. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Pronto, já acabou, já mostrou pra gente, né? Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. E vocês estão aí em busca da evolução, né? E precisam compreender, precisam entender melhor para poder fazer as escolhas corretas. Né? Imagina, Lu, espíritos de luz, já com uma grande bagagem, grandes aquisições morais e intelectuais, olhando nós lá de cima, olhando ainda e vendo tanto que nós ainda erramos, Lu. Não é? Quanto falta ainda para a gente aquele olhar lá de cima. É como nós olhamos, por exemplo, os nossos animaizinhos de estimação, né? Que ainda tem um nível consciencial de percepção, de despertar muito pequeno, né? Então, ele coloca muito claramente aqui que nós estamos numa posição muito vulgar, ou seja, que a gente tem que baixar a nossa bola. Né? Não achar que nós somos a última bolachinha do pacote. Nós temos ainda muito a caminhar e a crescer. Com certeza. Sabe, conforme a gente vai lendo assim, vai vindo para mim que a vida, na verdade, vai pedir para a gente muito mais entendimento, nesse entendimento muito mais amplo, como Emmanuel está passando, do que conhecimento técnico. Né? O conhecimento é importante? É, óbvio que é, mas o entendimento que vem com a experiência vivida, a vida pede isso para a gente, porque quando você experienciou, você aprende, você consegue fazer as suas opções melhores, né? Sim, e nós vamos, e o objetivo é ter esse entendimento fraternal, como ele coloca, em ação cooperativa. Esse é o objetivo. Pois é. E aí, a hora que você falou isso, eu pensei assim, e olha que amor, ele não é só emoção. O amor também é raciocínio. Porque, por exemplo, você vê um filho que precisa tomar injeção. Pelo amor, você não vai querer, porque ele vai chorar com a injeção, mas aí você raciocina. É necessário para que ele fique bom, né? Então, o amor tem os dois lados, tem o raciocínio e tem a emoção. É como nossos mentores nos enxergam. Por que que o sofrimento é permitido para nós? Porque o sofrimento é uma ferramenta de aprendizado pedagógica para a gente. Então, eles estão olhando o fim e não os meios. Né? Essa verdade de amor que você colocou é muito interessante. Eu também vejo o amor, Lu, eu entendo o amor como um estado de consciência. Nós estamos engatinhando no sentido de amar, no sentido verdadeiro de amar. Porque amar verdadeiramente, eu acredito que seja amar tudo, né? Amar. Como que é possível eu amar o meu filho e odiar aquele moleque que chutou a canela dele na escola? Como é possível amar e odiar? São situações que não combinam com o amor, com esse estado de espírito. Então, quando a gente ama tudo. A gente sabe amar, mas a gente escolhe quem amar ainda, Lu. Vai chegar um momento que nós vamos aprender a amar a tudo. Amar a tudo, Amar o que é bom, entender o que é ruim, respeitar o que é ruim, focar no que é bom. Nós vamos aprender isso ainda, né? Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro.
e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Vocês têm tudo, nós temos tudo. Deus nos dá estímulos para que a gente possa aprimorar. O quê? Os reflexos daquilo que nós vivenciamos de errado, daquilo que nós precisamos aprender e corrigir, e temos essa existência para fazer isso, né? Essa encarnação para fazer isso. Entendi assim, Conrado? Exatamente, perfeito. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Uau, então, hein? Algemas do mal que nós mesmos forjamos, Lu. É uma prisão que nós mesmos nos aprisionamos. E aí a gente precisa buscar o bem, aí ele fala, não é só buscar o bem, é sentir o bem. É mentalizar o bem o tempo todo. É tentar plasmar em você o bem, né? Com todos os potenciais que você tem, que nós temos, e para realizar aquilo que nós temos que realizar. Então, nós temos uma busca incessante para mudar os nossos padrões, esquecer aquilo e plasmar agora algo melhor, que a nossa encarnação, essa nossa última revisão, né? Seja uma revisão, quem sabe, não definitiva, mas melhorada, né? Ô, Lu, quando ele fala em algemas do mal, para mim representa os nossos padrões de comportamentos enraizados em nós, né? Que nós insistimos em mantê-los, em colocá-los em prática, Lu. Esses padrões de comportamento menos elevados. Lu. Então, ele nos instiga a desatar. Você pode, você é responsável, você consegue, desata as algemas que te prendem no mal. Né, Lu? Como? Exato. Através de conhecimento, através de educação, através, Lu, de trabalho e através de entendimento, mudando nossos padrões de comportamento. Olhe diferente, faça diferente, olhe para a parte boa. Pare de pousar os seus olhos no que é ruim, nos defeitos, e coloque, repouse os seus olhos nas qualidades, no que é bom. Eu lembro sempre de algumas passagens, né, que os discípulos mostravam um lado ruim, né, para Jesus de alguma pessoa. Ele falava: eu não vi isso, eu vi o potencial de bem que há nessa pessoa. Sim, então a gente às vezes só avalia o ruim, né? A gente não vê o potencial bom que ela tem, não é? Imagina, isso é um padrão aqui... tão enraizado na gente, Lu. É impressionante como a gente consegue observar um único defeito no meio de 10, 20 qualidades que a pessoa tem. A gente não enxerga. Então, vamos continuar. Para começar, olha, ele dá até um caminho para a gente, né? Precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade do segundo. Ele fala, separa a ação do indivíduo, porque o indivíduo não é só aquilo de ruim que ele praticou, ele tem outras características. E a gente tem, ele naquele momento ele cometeu um crime, mas ele não pode ser um criminoso, ele não pode ser ruim por todo. Todo mundo tem algo de bom. Fala assim, mas ele não tem amor. Tem. Põe a mãe dele na frente que você vai ver como ele ama alguém. Sim. Esse é o entendimento, né, Lu? Fraternal, cooperativo. Olhar para as pessoas com amor, apesar do mal que existe dentro de nós ainda. Ele fala assim, vocês precisam ter uma compreensão agora amorosa. Não é só o julgamento. Por isso que eu falo, lá quando a gente começa a ler entendimento é igual julgamento, discernimento, agora ele fala, olha, tem que compreender com amor, né? E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sobre a guante da delinquência sem alentá-la.
Ele fala para a gente, tem que ter essa compreensão amorosa. Você não pode só focar o lado ruim das pessoas, né? A gente não pode internalizar, não pode absorver, não pode, porque você assimila isso na sua vida. E você vê que a pessoa fez alguma coisa, com o seu entendimento, improvise um jeito, ó, fraternidade, improvise um jeito de ajudá-lo. Fala, mas eu não tenho como ajudar essa pessoa. Faça uma oração por ela. Faça uma vibração por essa pessoa, que nós estaremos ajudando. Eu entendi isso. Ele está nos mostrando que a compreensão, o entendimento, precisa colocar amor, distinguir uma coisa da outra, tirar o substantivo do adjetivo. Entendi assim. Dá para fazer uma analogia, Lu, com a relação de pais e filhos, né? O pai, como um espírito encarnado, na figura de pai, mais maduro diante do que já viveu nessa vida, né? E a criança com extrema imaturidade. Como que o filho vai se reportar e vai direcionar, educar? Como que o pai vai se reportar, na verdade, e educar esse filho? Ele vai tratar esse filho como um adulto? Ele não vai tratar o filho como um adulto, nem vai conversar com um adulto. Ele precisa descer no universo do seu filho, sem abrir mão da experiência dele, e descer lá e falar como uma criança, né, Lu? Então, quando ele fala aqui que é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência, sem alentá-la. Então, a gente precisa saber levar e conseguir auxiliar as pessoas, esses irmãos, sem ofendê-los, sem nos colocar como superior, né? A gente precisa se colocar no mesmo nível. Tantas pessoas se comportam assim com a gente no dia a dia, Lu, pessoas que são luzes na nossa vida, né? A gente também, quando tivermos oportunidade, a gente também tem que tentar se comportar dessa forma. Sim. Ele não existe, acho que esse termo há 60 anos atrás não se falava, mas precisa ter empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Lógico que você não vai internalizar isso, porque senão você assimila, mas você naquele momento sentir, né, se colocar e ver o que você pode fazer, improvisar algo para auxiliar, né? Eu sei, gostei. Compreensão amorosa, né? Compreenda com amor, né? Não julgue tanto, não aponte tanto, tente auxiliar, tenta trazer esse irmão, sem se colocar como alguém superior a ele, porque não somos. No parágrafo de baixo, ele alerta a gente disso, ele fala assim, ó, apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Quer dizer, quando você consegue improvisar de alguma forma para auxiliar o outro, ele fala sem perder a altura, é para que você não assimile, não fixe em você algo que não seja necessário, né? E assegurando que você, lógico, quando a gente faz, a gente se ajuda, nós vimos na aula passada, né, no capítulo passado, ajudando o outro, e com isso nós conseguimos a nossa própria sublimação. Então, auxilie que você será auxiliado, entenda o outro, não o julgue, compreenda de uma forma mais amorosa, mais fraterna e sempre que possível, auxilie o outro. Seja compreensivo. Você entendeu assim? Sim. Entendimento é saber que as pessoas fazem exatamente o que elas são capazes de fazer. Ninguém faz mais do que é capaz. É igual olhar para uma criança e entender que essa criança não tem maturidade para entender que não pode rabiscar a parede de lápis, né? Entender que essa criança vai comer e ela vai bagunçar de comida em volta da mesa, né, Lu? Então, assim, são exemplos para a gente, a forma como a gente olha, e eu acho que é a forma como nossos mentores nos olham, né? Conscientes e lúcidos de que nós erramos ainda, porque nós ainda não aprendemos a fazer o certo. E que em algum momento nós vamos fazer direito, vamos fazer a coisa certa.
né? Mas por enquanto nós estamos em construção, como todos nós. Como todos nós. Eles entendem que nós temos potencial para desenvolver algo melhor, nos auxiliam a desenvolver algo melhor, não é? E não ficam apenas olhando aquilo de errado que fizemos. Né? Exatamente, Lu. Nós sabemos que os nossos filhos têm potencial e que eles vão aprender, eles vão se tornar pessoas inteligentes, né? Eles vão ter uma vida, todos ser senhores da vida deles, ter a própria família, não é? Mas naquele momento não tem. E aí a gente precisa saber lidar, educar, orientar na medida da compreensão. Com certeza. Senão nós vamos ser uns turrões. Aí fala. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, se nós quisermos proteger nossa casa mental, devemos ter entendimento. Podemos ver o mal onde ele está, mas não podemos fixar nele. Então ele fala, amor puro, é aquele amor, tem gente que espera encontrar uma pessoa perfeita, né, para amar, e a gente não tem pessoas perfeitas, mas o amor puro é aquele que não espera, então, encontrar só o lado bom das pessoas, mas busca focar o bem que a pessoa tem e entender o outro lado como algo que pode ser melhorado, não julgar. Esse é o amor puro, o amor desinteressado. Ele fala, em vez que só esse amor desinteressado é capaz de criar na nossa mente a energia da luz divina, que vai expandir de nós e vai refletir como uma renovação de proteção para nós. Então, aquilo que nós estamos emanando de nós volta para nós. Mas nós precisamos aprender, aí ele fala, culto infatigável do entendimento. Você não pode desanimar, né? Você tem que buscar essa compreensão, esse entendimento, associar isso ao seu pensamento o tempo todo, né? Para que a gente consiga, né, atingir lá os nossos melhores sonhos, né? Nossos melhores objetivos, né? Perfeito. Quando ele fala culto infatigável, ele está falando do nosso esforço, o quanto nós devemos nos esforçar incansavelmente para ter esse olhar de entendimento em todas as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Um olhar de mais maturidade, Lu. Ele está nos chamando para que nós sejamos menos reativos. Desculpa, Lu. Menos reativos, Lu. E que em vez de reagirmos, a gente haja, né? Com maturidade, a gente pense antes de tomar uma atitude, a gente pense mais antes dos conflitos, com entendimento, com um olhar de amor, um olhar de carinho, tentando compreender aquela situação, não só pelo nosso ponto de vista egoísta, né? Muitas vezes nos magoamos, nos sentimos feridos, mas de uma forma mais ampla, né? É esse chamamento que nós estamos recebendo nesse capítulo, que a gente se esforce realmente e coloque esse senso de entendimento em prática no nosso dia a dia. E tem muito a ver também, que fecha para mim assim, de inteligência emocional, né? Esse equilíbrio emocional que nós temos que ter para ter entendimento, né? Conrado, eu não sei por que razão, né? Mas hoje eu estava lendo outras coisas, preparando uma aula. E aí, se você não quiser fazer nem mais uma consideração, eu queria, para fechar o capítulo, maravilhoso por sinal, ler um pedacinho, um versículo só, do Evangelho de Lucas,
Você quer fazer mais alguma consideração? Não, por favor. Não? É pra gente. Então, porque eu mexendo para preparar uma aula, eu passei por aquela passagem do bom samaritano, né? E Lucas, conversando com Jesus, ele diz assim, né? Eu não vou contar toda a história, mas é só a frase que eu acho extremamente importante, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu acho que quando ele coloca e de todo o seu entendimento, é porque nós vamos aprendendo aos poucos, né? Para a gente conseguir chegar a amar o próximo como a nós mesmos. Então, o entendimento, ele também é conquistado. E aí Jesus responde para Lucas, corretamente, faça isso e viverá, né? Então, eu queria terminar assim, que este capítulo mostra para nós, né, essa importância dessa compreensão amorosa, que está relacionado com o nosso pensamento, não tirou dele, e o quanto mostra que nós vamos evoluindo. Então, a cada dia nós evoluímos, a cada encarnação nós evoluímos, e o nosso entendimento, ele vai aumentando. A nossa capacidade de compreender o outro sem julgá-lo, né, vai ampliando. O que Essa você frase acha? do Evangelho que você citou para a gente, Lu, ela até me apontou uma nova forma de olhar para o entendimento. O entendimento tem a ver com as nossas verdades, né? Com as nossas convicções. As nossas verdades, Lu, elas mudam invariavelmente, né? Elas estão sempre em profunda mudança, né? O mundo muda, novas descobertas, novas fronteiras, né, de conhecimento. Então, as nossas verdades vão mudando, o nosso entendimento vai mudando. Então, o importante é que a gente seja verdadeiro no amor que a gente tem por Deus, diante do nosso momento de entendimento, daquela verdade que possuímos naquele momento. Sejamos sempre verdadeiros, Lu, e que a gente não crie personagens na vida, na nossa vida. Exato. Né? Sejamos Pensa assim, verdadeiros. acho que a vida pede para a gente muito mais entendimento do que a gente pensa, Sim. do que a gente imagina. Fechamos, Conrado. Fechamos, Lu. Obrigado novamente. Show de bola. Foi Novamente, um muito prazer. gostoso. Grandes Muito. aprendizados, Lu. Muito Juntos, bom. né? Vou te Muito agradecer. gostoso. Eu que tenho que te agradecer. Uma parceria boa essa, né? Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, né? Por essa oportunidade da encarnação bendita. Agradecer pela oportunidade dos aprendizados. Agradecer a proteção dos nossos mentores, da espiritualidade superior que sempre se faz presente. Gratidão, gratidão, gratidão por esse trabalho que nós iniciamos juntos. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Que assim seja. Assim seja, Lu. Até a próxima, Com. Fica com Deus. Um abraço, fica com Deus. Outro. Tchau, tchau. Tchau, Lu.